Lucas 22, versículo 7, até o versículo 20. Amém, glória a Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Glória a Deus. Estão felizes ainda? Glória a Deus, vamos que vamos, meu povo. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: chegou o dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascual era sacrificado. Jesus mandou Pedro e João na frente e disse: vão e preparem a refeição da Páscoa, para que comamos juntos. Onde o Senhor quer que a preparemos? Perguntaram. Ele respondeu: logo que vocês entrarem em Jerusalém, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no. Na casa onde ele entrar, diga ao dono: o mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com os meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar superior, que já estará arrumada. Preparem ali a refeição. Eles foram e encontraram tudo como Jesus tinha dito, e ali prepararam uma refeição da Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus discípulos, seus apóstolos, tomaram lugar à mesa. Jesus disse: estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disse: tomem isso e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus, depois partiu-o, deu aos seus discípulos, dizendo: esse é o meu corpo entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmada com meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Vamos orar mais uma vez. Se você puder, por gentileza, curve a tua cabeça. Deus, nós queremos nessa hora nos render diante da tua palavra. Não existe nada mais poderoso do que ela pode fazer dentro de nós. Ela diz que a tua palavra é responsável por nos lavar e nos limpar. Ela tem o poder de entrar em lugares onde nenhuma ferramenta humana teria capacidade de fazer. Não existe nenhum aspecto da teologia, da filosofia, da psicologia, qualquer ciência não pode se comparar com aquilo que só o teu Espírito pode fazer através da palavra de Deus. Nós acreditamos que ela é suficiente, que ela é a base da nossa fé. Mas essa noite nós queremos colocar cativo todo o pensamento de distração, toda a preocupação que porventura pode tirar a nossa atenção nessa hora. Nós submetemos, ó Pai, esse tempo diante do Senhor. Abra os nossos ouvidos e torne eles sensíveis, que existe algo poderoso que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, e que será usado como cooperação para a obra que o Senhor está cumprindo no meio de nós e depois através de nós. Assim nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amigos, estão comigo? Aleluia. Hoje nós vamos partilhar da ceia do Senhor Jesus. Sempre no segundo domingo nós estabelecemos a mesa, sentamos ao redor dela e como igreja cumprimos aquele memorial que Jesus destinou para cada um de nós. Mas antes de partirmos o pão, talvez a pergunta mais importante que nós precisamos fazer é: por que nós temos o direito de sentar à mesa? Se você não entender o que te torna, o que te faz, o que te habilita e que te dá o direito de sentar à mesa, é possível participarmos da ceia sem compreender exatamente a profundidade do que ela representa. Então, antes de partirmos o pão, nós precisamos entender por que nós temos o direito de sentar à mesa. Vocês concordam com isso? Mas, para falar sobre isso, nós precisamos lembrar de algo importante que foi lido aqui no texto que nós discorremos. Jesus faz questão de pelo menos 2 vezes reforçar e frisar. Esse texto que nós lemos fala de um jantar, de uma ceia, de uma cerimônia chamada a última ceia. Mas ele não acontece em um dia qualquer, de uma forma aleatória.
A ceia do Senhor Jesus, que nós acabamos de ler, acontece exatamente no dia em que os judeus celebravam a Páscoa. Não tem como nós entendermos a ceia de Jesus sem entendermos o que é a Páscoa, porque ela é uma história que tem um final e uma finalidade sobre a ceia. Então, ceia é igual a Páscoa. E eu queria poder voltar com vocês aqui, fazer essa retrospectiva, fazer esse resgate na nossa memória, para entender todo esse caminho, para que a gente chegue então a esse texto que a gente leu. Vamos entrar então nessa incursão, que vai pelo menos do texto que nós lemos aqui do século I, nós vamos voltar mais ou menos 1989, aproximadamente anos antes do século I, desse texto que nós acabamos de ler. 1898 anos antes, para a gente entender o que seria a Páscoa e depois entender o que seria a ceia. Esses milênios de anos aqui, 1898, vai começar mais ou menos em Gênesis 37, onde a Bíblia conta a história de José. Quem conhece a história de José aqui? E eu preciso voltar até a história de José para introduzir a Páscoa, para depois a gente introduzir a ceia. Quem está comigo nessa incursão, diga amém. Quem vai comigo até meia-noite, diga eu. Esse povo mentiroso, brincadeira. Meus amigos, você conhece muito bem essa história. A Bíblia diz em Gênesis 37 que os irmãos de José vendem ele como escravo ao Egito. Eu vou encurtar de maneira bem breve. Deus começa a honrar José no Egito e ele vai sendo abençoado em cada esfera, em cada desafio que ele enfrenta ali sozinho, sendo vendido como escravo, até que ele chega a ser governador do Egito. Um homem de muita influência, que estava abaixo de Faraó. Primeiro ele é vendido como escravo, depois ele passa por todos os estágios, ele é abençoado e honrado na prisão, ele vai passando. Ele então tem aquele sonho, vocês conhecem essa história, eu vou pular essa história porque é muito fácil. Ele então chega como a ser elevado a governador do Egito. Passam-se alguns anos, os seus irmãos fugindo da fome, vai até ele, até o Egito. Você conhece a história, ele reconhece os irmãos. Ao invés de punir os irmãos, ele perdoa e inclusive ele ainda salva e livra a vida de toda a sua família, porque a sua terra de origem era uma terra que estava passando por uma severa escassez e sequidão de alimentos. Todos fogem de lá. José então abriga toda a sua família e a Bíblia diz que aproximadamente 70 pessoas faziam parte da família e da descendência de José. Agora todos estão morando junto com José no Egito. Deus continua abençoando aquele povo e aquela descendência, e eles começam a se multiplicar. Amém até aqui? Eles começam a se multiplicar até que José morre. E aí passam-se alguns anos, e a Bíblia diz que um rei sobe ao trono e desconhece a história de José. E esse rei que não conhecia a história do hebreu que foi abençoado por Faraó, temendo a rebelião desse povo chamado hebreus, o que ele faz? Ele escraviza a partir de então o povo que eram os descendentes de José, chamados hebreus. Essa escravidão, diz a Bíblia, que dura mais ou menos 430 anos, até que Deus ouve a angústia e o clamor daquele povo que estava sendo escravizado durante aquele tempo. Levanta um libertador chamado Moisés. Moisés então recebe uma ordem de Deus para ir até Faraó. E aí você conhece a história: a primeira praga, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona praga. A 10ª praga seria: Deus enviaria um anjo da morte que mataria todos os primogênitos da casa de Faraó. E aí então nós chegamos em Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 1. Antes de Deus enviar esse anjo que ia destruir todos os primogênitos, Moisés recebe uma ordem clara do que era para fazer. Gênesis capítulo 12, versículo 1, vou usar isso aqui. Então o Senhor disse a Moisés e Arão no Egito:
De agora em diante, esse mês será para vocês o primeiro do ano. Anuncie a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. Um animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco de sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Essas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa noite, passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais da terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Este será um dia a ser recordado. Outras versões dizem um dia que servirá como memorial. Todo ano, de geração em geração, vocês os celebrarão como festa especial para o Senhor. Essa é uma lei permanente. Acho que até aí, passa para o próximo, só para ver. É isso mesmo. Meus amigos, a gente fez uma leitura extensa, mas aqui começa a celebração da Páscoa. E, para você ter uma ideia, essa Páscoa, ela tinha como finalidade, imagine vocês ali, você já conhece a história e o contexto. Essa Páscoa tinha um elemento central que marcava essa refeição. Todos estavam sentados ao redor da mesa, e no centro da mesa, o cordeiro que acabou de ser sacrificado e o seu sangue usado nos umbrais da porta seria assado, e eles comeriam todos juntos aquele cordeiro. Vocês viram no texto, não pode sobrar nada, o que sobrar vai ser queimado. Então, a Páscoa para um judeu era uma festa que tinha como finalidade lembrá-los daquilo que Deus havia feito com eles há muitos anos antes. A tradição judaica tem essa maneira pedagógica de ensinar através de festas, através de rituais e de costumes. E a Páscoa, então, era uma delas. O objetivo central, o tema central da Páscoa era o cordeiro no meio da mesa. E aí aqui começou, de lá para cá, todos os anos, os judeus ainda cumprem esse ritual. Todos os anos, eles sentam, escolhem um cordeiro sem mancha, puro, perfeito, assam ele, colocam diante da mesa, sentam ao redor e comem, lembrando que aquele cordeiro, ou o sangue daquele cordeiro, os livrou da morte e da escravidão. O objetivo era pedagógico. Ore para o cordeiro e lembre, foi o cordeiro que livrou vocês do anjo da morte e da escravidão do Egito. Pois bem, voltamos agora a 1800 e cacetada de ano atrás. Chegamos agora no texto que nós lemos. O texto de Jesus sentado à mesa. Paz, o trem tá chique ali dentro, hein? Aleluia! Glória a Deus, fica tranquilo, eu não tenho TDAH. Fica tranquilo. Ainda. Glória a Deus. E aí nós chegamos então na última ceia de Jesus.
Uma ceia que não aconteceu em um dia qualquer e aleatório, aconteceu no dia da Páscoa. O dia que simbolizava a passagem, a libertação. E aí, Jesus começa agora a trazer um novo significado a respeito do que era aquele momento. Ele diz: vocês perceberam o que Deus fez com a gente e com o povo? Mas a partir de agora, ele olha para os seus discípulos e ele estabelece, Roberto, um novo marco de memorial. Agora um novo costume, agora um novo sacramento a ser vivenciado a partir de então. Não é mais agora, principalmente na tradição protestante, não há mais essa ideia de cumprir alguns aspectos da lei, mas principalmente para a tradição protestante, a gente guarda 2 sacramentos. Vamos ver quem participou da escola bíblica dominical. 2 sacramentos, nós somos protestantes, guardamos. Minha sogra não vale, que ela era boa disso aí. 2 sacramentos. Primeiro é a ceia, não mais a Páscoa. Quem celebra a Páscoa são os judeus. Nós celebramos a ceia. E o segundo é... Oi? Não, eu vou esperar que eu confio em vocês. O segundo sacramento é... Quem falou batismo? Lá. Batismo. Nós temos esses 2 sacramentos que nós vivemos a partir de agora. A igreja protestante segue, a igreja católica tem outros sacramentos. Nós acreditamos que são esses 2 que nós cumprimos: ceia e batismo. E por que nós celebramos? Porque Jesus, nesse texto que nós acabamos de ler, ele diz sobre isso: esse é o meu corpo que é dado por vocês, e esse é o meu sangue, que simboliza a nova aliança. E aí, em 1 Coríntios, Paulo vai fazer essa alusão a esse texto de Jesus, e ele diz algo importante. Paulo diz, reforça o que Jesus diz: comam e bebam em memória de mim. E Paulo ainda diz: anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Pois bem, muitas vezes nós participamos da ceia com uma compreensão equivocada do que realmente ela representa. Quando nós olhamos e pensamos assim: anunciar a morte do Senhor até que ele venha, ou comer e beber em memória de mim. Quantas vezes, eu confesso que eu já participei da ceia nessa perspectiva. Quantas vezes nós interpretamos esse versículo imaginando que o que Jesus está pedindo para a gente trazer à memória é aquela cena fatídica, cruel e horrenda do corpo dele sendo dilacerado naquela cruz. Quem aqui já assistiu o Paixão de Cristo? Meu Deus, é forte demais. A gente imagina que o que Jesus está pedindo é isso aqui, é como se ele fosse um masoquista. Eu quero que vocês lembrem. Não é. Jesus não está pedindo para que a gente olhe para aquela cena e lembre do seu corpo dilacerado e da sua dor. O que Jesus está pedindo para fazer em memória dele, como um pacto de memorial, é lembrar do que significou aquela cena, e não da cena em si. E ele ainda pede o seguinte, ele ainda fala: todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice. A pergunta de ouro é: com que frequência os discípulos comiam pão e vinho? Todos os dias. O pão e vinho era um alimento comum da culinária de um judeu naquela época. É como se fosse um arroz e feijão para a gente, não é? Se a gente pudesse classificar aqui, se umas 5, 6 vezes na semana a gente come arroz e feijão, não é? Então Jesus está dizendo assim: é o seguinte, todas as vezes que vocês sentarem à mesa e vocês pegarem o pão e pegarem o vinho, lembrem-se do que eu acabei de estabelecer. O meu corpo foi dado por vocês e o meu sangue foi dado a vocês como finalidade de estabelecer uma nova aliança. Então, meus amigos, eu gostaria que só de ressignificar que Jesus não pede para que a gente lembre do seu sofrimento. Jesus pede para a gente lembrar da finalidade do seu sofrimento, que era a redenção da humanidade. A finalidade era lembrar que a partir daquele momento, exclusivamente daquele momento, o corpo e o sangue de Jesus simbolizava o quê? O cumprimento integral e perfeito da velha aliança. É isso que Jesus está dizendo: ei, olha para o meu corpo. Ele está sendo entregue em favor de vocês, e o meu sangue também. Entregue por quê? Porque a lei exigia
que para perdão de pecado era necessário sangue. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. A lei exigia. Jesus chega naquela última ceia e diz para os discípulos: ei, entenda uma coisa, o que eu estou fazendo aqui agora é profético. E eu estou partindo o pão e dizendo: esse pão é o meu corpo e esse vinho é o meu sangue, que é entregue por vocês. Vocês deveriam estar lá, mas eu assumi esse lugar e cumpri a lei em sua integralidade. Então a gente precisa entender o que nós estamos repartindo aqui nessa noite. Ele diz: eu cumpri a lei em toda a totalidade, mas não apenas o cumprimento de uma antiga aliança, mas agora a inauguração de uma nova aliança. A ceia nos faz lembrar que Jesus pagou o preço em nosso lugar, mas que a partir de agora nos redimiu para uma nova vida. Isso é o pão, isso é o vinho. Ele nos convida com a ceia a lembrar que nós estamos debaixo de uma nova, vamos usar essa palavra que os antigos usavam na igreja, uma nova dispensação. Não estamos mais na antiga aliança, porque o corpo e o sangue dele cumpriu em sua totalidade a antiga aliança. Agora nós estamos na nova aliança, e essa nova aliança nós chamamos da dispensação da graça de Deus. E essa nova dispensação muda a perspectiva total de viver a vida e de se relacionar com Deus. Então a primeira coisa que eu gostaria de considerar com vocês nessa noite, projeta para mim, por favor. Jesus não pediu para lembrarmos da sua morte como um memorial de sofrimento, mas como episódio responsável pela inauguração de um novo tempo. Agora, meus amigos, todas as vezes que nós formos sentar à mesa, e aqueles que têm costume de orar e agradecer pelo pão, todos têm aqui, ao invés de orar apenas pela gratidão do pão que nos é dado todos os dias, Jesus está nos ensinando: todas as vezes que você repartir do pão, um alimento comum, todas as refeições, agradeçam pelo resultado que isso gerou na sua vida. Comece a inserir, não só Deus te deu graça pelo pão, porque Jesus fazia isso, dava graça ao pão e repartia, mas sobretudo agradeça pela redenção que foi gerada a partir daquela cruz. E a partir de agora, quando você insere essa realidade na sua vida, você está trazendo à sua memória todos os dias, que independente das circunstâncias que lhe atravessam, dos problemas, desafios e revés que você possa estar enfrentando, não existe uma situação sequer que não foi redimida pelo sangue do Cordeiro. É isso que ele está dizendo. Não estou falando sobre bênção e prosperidade, estou falando sobre questões profundas da alma humana. É você lembrar que você está debaixo de uma nova aliança, e existem direitos nessa nova aliança, existem recompensas dessa nova aliança, e é isso que ele pede para a gente lembrar e celebrar. Então, meus amigos, toda vez que a gente sentar sobre a mesa, a despeito de qualquer circunstância, a gente tem que lembrar que as coisas velhas, Jesus fez nova cada uma delas. A gente tem que lembrar, inclusive, que existe uma redenção para tudo de negativo que possa acontecer na sua vida. Tudo, tudo, tudo. Cristo pode tornar nova todas as coisas. Alguém acredita nisso aqui? Bill Johnson tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: a mentira e o diabo vence todas as vezes que você olha para um problema sem a solução redentora. Eu vou repetir para você guardar. A mentira e o diabo vence todas as vezes que você olha para qualquer problema, independente do nível de circunstância que ele tenha, sem a esperança redentora. Não existe, meus amigos, nada, literalmente nada, que não tenha sido purificado pelo sangue de Cristo. Acho que só a Cirlei entendeu. Nada escapou daquele amor violento derramado naquela cruz, nada. Tudo foi purificado pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, diz assim, preste atenção: e todos os habitantes da terra adoravam a besta. São eles
os que não têm os nomes escritos no livro da vida que pertence ao Cordeiro. E agora, presta atenção nisso. E ao Cordeiro que foi morto antes da criação do mundo. Às vezes você já entendeu. Antes mesmo de surgir qualquer tipo de problema, o Cordeiro estava morto antes de Deus criar qualquer coisa. Então, quando Deus diz em Gênesis capítulo 1 que haja luz, um pouco antes, nas entrelinhas celestiais, Jesus tinha dito que haja cruz, porque a cruz é a obra condicionada à criação de todas as coisas. O que isso significa, meus amigos? Eu quero considerar o segundo ponto. Projeto para mim, Danilo. Aleluia. Deus providencia a provisão antes da necessidade ser gerada. Antes do homem nascer, antes de todas as coisas serem criadas, Deus antecipou a provisão necessária para a necessidade que viria depois. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. O Cordeiro já estava imolado antes de qualquer situação acontecer. Então vamos lá, meus amigos. Olhe para os seus problemas mais difíceis que você esteja enfrentando agora e seja sincero diante de Deus. Será que o sangue não pode purificar? Será que o sangue não pode transformar? Será que Ele não tem poder de mudar essa situação? Deus, Ele é um pai e não é padrasto, como diz o senso comum. Ele não é um pai inconsequente. Antes mesmo dos próximos problemas, Mateus, vir bater à sua porta, Jesus já criou a provisão necessária para te dar o suprimento. O Cordeiro foi morto e a minha vida foi transformada a partir de agora. Tudo já foi feito a partir de então. Talvez seja por isso que agora a gente consegue entender o que Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Então ele diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. É só nessa consciência de que antes de o problema nascer na minha vida, o Cordeiro já providenciou tudo que era necessário, que eu posso a partir de agora, com essa consciência da redenção, vinda pelo sangue do Cordeiro, descansar diante daquilo que os meus olhos estão vendo. Eu posso olhar, tia Gisele, e ver um problema que aparentemente eu não tenho forças para resolver, mas eu posso descansar, porque eu sei que aquilo que meus olhos veem não é o fim da minha história. Eu creio num Deus que está acima de qualquer coisa. Eu vivo pela fé, eu vivo pela confiança naquilo que Deus já realizou na minha vida e na sua história. Uma das coisas que a nova aliança ressignifica, inclusive, é a maneira como nós enxergamos os problemas, sabia? A nova aliança, o tempo da graça, ressignifica muitas coisas. E uma delas é a maneira como a gente enxerga os problemas. Outrora o problema nos sucumbia. Agora os problemas são colocados debaixo de uma dimensão onde nós sabemos que o Cordeiro já está com a mão estendida. Outra hora eu me sentia responsável totalmente por tudo aquilo que acontecia na minha vida. Então, quando eu estava passando por um problema, eu intensificava ainda mais a minha oferta, eu intensificava as minhas campanhas, as minhas orações, na tentativa de que Deus vai ouvir o meu clamor, e a partir de então, pelo esforço, sacrifício e repetição, Ele ia me abençoar, porque estava com dó de mim. E nessa hora eu manipulava Ele, e eu ia manipulando Deus, cantava uma canção que Ele gosta, né? Mas agora não, isso é a antiga aliança, meus amigos. Aquela ceia dividiu a história e apresentou uma aliança superior. E agora, nessa aliança superior, diante de qualquer circunstância, eu continuo colocando o meu clamor, os meus pedidos diante de Deus e as minhas súplicas, mas com o coração consciente de que Deus não perdeu o controle de nada, de que a partir de agora eu enxergo o problema a partir de uma outra perspectiva. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Porque o meu coração agora começa a ser ressignificado. O problema que outrora me abalava, agora deixa de ter tanto significado, porque o meu coração está em outro lugar.
Vamos ser sinceros? Eu acho, minha perspectiva pelo menos, que o ser humano tem duas categorias de problemas que ele pode chamar de problemas humanos. Primeiro é o problema da sobrevivência. Dinheiro e saúde. A gente perde a cabeça, descabela. Problema de sobrevivência. Como eu vou sobreviver? Como eu vou sustentar a minha vida? Dinheiro e saúde. Quando essas duas coisas estão dando errado, está lá o cara. E tem outra categoria de problema que eu chamo de problema existencial, significado e propósito. Tem gente com dinheiro e com saúde sem dar alegria. Não tem significado e não tem propósito. Mas também existe um lugar, isso é aspecto inclusive da psicologia. Não sei se você já parou para pensar, mas assim, grande parte daquilo que está acontecendo com a gente, quando a gente está falando sobre desgastes emocionais, preocupações, se dão em uma porcentagem gigantesca diante de situações que ainda não aconteceu. É o ser humano que está desesperado, desesperançado, gastando energia absurda, se preocupando com algo que ainda não se tornou uma realidade. Então, grande parte dos nossos problemas, quase a sua totalidade, não vem do que realmente está acontecendo, mas do que nós imaginamos que possa acontecer. A nossa mente, ela, dominada pela ansiedade, antecipa tragédias, cria cenários negativos, vive o amanhã antes de chegar, e a gente cria um caos, de certa forma. Não é assim que acontece? Dados da psicologia dizem que grande parte dos nossos problemas emocionais não está em algo que aconteceu, mas está no medo de que aquilo que aconteça vai tirar a minha vida de eixo, e o que eu vou fazer? E aí a gente ouve aquelas, né? Não sei se você já viu. E se eu fracassar? E se eu não der conta? E se as coisas não derem certo? Esses é um campo meio que hipotético, que alimenta o medo, aumenta a preocupação, gera maior insegurança, cansaço emocional e entre outras coisas. Mas o apóstolo Paulo diz, no texto que nós acabamos de ler, que nós somos aqueles que não vivemos por aquilo que vemos, ou seja, não estamos diante de uma vida que é fundamentada em circunstâncias. Pelo contrário, ele diz, nós vivemos pela fé na promessa de quem Deus é, e aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aí você começa a perceber por que um cristão, ele vive pela fé. Porque tudo aquilo que ele está vendo com seus olhos é circunstancial. E tudo aquilo que é circunstancial, a palavra já diz, ele é transitório. Hoje nós estamos bem, amanhã a economia muda e nós estamos mal. Hoje nós estamos com saúde, amanhã pode ser acometido qualquer doença, uma gripe, alguma coisa, uma dengue, e a gente está mal de novo. Hoje nós estamos felizes, amanhã pode estar com algum problema. Paulo está dizendo, não, os cristãos não vivem mais nessa perspectiva, porque ela é circunstancial. Inclusive, seu Roberto, ela não é digna de ser depositada sobre ela qualquer tipo de esperança, porque ela vai te deixar na mão. Ela é transitória. Paulo está dizendo, o cristão que foi redimido, que agora vive a nova aliança, que não precisa fazer algo para ser abençoado, mas já foi, porque algo já foi feito, ele descansa independente das circunstâncias, porque ele crê que Deus é digno de confiança. E agora fica fácil da gente entender. Por que nós não devemos viver olhando para as circunstâncias que nos cercam? Porque elas não têm valor de fidelidade. Como é que eu posso confiar a minha vida, gastar todas as minhas energias em algo que eu sei que é finito, que é transitório, mas eu vou depositar a minha esperança naquele que é o autor e consumador da minha fé, que não perde nenhum de suas batalhas, que seus planos não podem ser frustrados, porque se ele prometeu, não fui eu que prometi. Meus amigos, eu não sei se o Espírito Santo está falando com algumas pessoas aqui, mas deixa Deus falar ao teu coração. Pare de ser condicionado a experiências do passado de fracasso que estão interferindo e comprometendo a sua visão de futuro. Isso é viver por aquilo que você está vendo. Ah, mas olha o histórico, olha o padrão. Se repete, logo eu não vou ser feliz. Logo eu não vou alcançar. Logo nada pode mudar. Não, tudo pode mudar se você confiar e descansar no Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo.
Você entende que agora a gente para de viver essa vida que uma hora eu estou em cima, outra hora eu estou embaixo, uma hora eu acredito, outra hora eu não acredito, uma hora eu sou salvo, outra hora eu não estou salvo. Conversamos ontem sobre isso, né? Meu Deus, agora eu estou salvo. Não, amanhã já não estou salvo, não. Agora eu estou salvo, não, não estou. Meu Deus, gente. Que absurdo, que vida pesada é essa? Paulo diz, nós vivemos pela fé. Deus prometeu, Deus vai cumprir. Ele é imutável, Ele não muda. E Ele é digno de confiança. O justo viverá pela fidelidade. O justo encontrará a vida confiando em Deus. Não no salário mínimo. Não na política. Não na família. O justo viverá confiando nele. Ele não muda. E aí, meus amigos, você pode dizer assim, mas isso é negar os problemas? É fingir que eles não estão acontecendo? Não, meus amigos. Fé não é negar os problemas. Fé é não dar aos problemas o lugar de governo. Os problemas não me governam, Mateus. O que me governa é a palavra que eu recebi. E acabou. Ah, mas o fulano falou isso, o fulano falou aquilo, mas isso aqui. Não importa. Mas eu caí, não, agora eu estou de pé. Não importa. Não há problema que possa governar. Quem governa é a fé que eu confio naquele que é o autor dela. A minha fé é real e sólida porque ela está firmada no caráter de Deus e nas suas promessas. É por isso que ela é real e sólida. Esses dias eu estava vendo o pastor Paulo Júnior. E ele tem uma ministração que ele fala sobre a diferença entre expectativa e perspectiva. Ele fala, existem pessoas que vivem a partir de expectativa, existem pessoas que vivem a partir de perspectiva. O que é expectativa? Expectativa é um desejo de que alguma coisa possa acontecer ou não. Eu tenho uma expectativa. Eu passo a minha vida inteira depositando as minhas energias em uma expectativa. Expectativa que eu vou ganhar dinheiro, expectativa que eu vou fazer isso, expectativa que eu vou fazer aquilo. São expectativas, pode ou não pode acontecer. O pastor Paulo diz, o cristão vive a partir de uma perspectiva. O que é uma perspectiva? É uma realidade concreta, que é o ponto de partida de tudo aquilo que eu acredito. Não é algo invariável, é algo concreto, sólido. Isso é fé, eu acredito em algo concreto e sólido. E tem muita gente que diz que a fé não, a fé é um negócio nada a ver, você não está vendo. É justamente por isso que eu acredito, meu amigo, porque o que eu vejo é transitório, é finito, vai acabar. Vai me deixar na mão, mas a fé não. A fé é o ponto de partida, a minha perspectiva pela qual eu olho o mundo. Não a expectativa de que alguma coisa pode ou não acontecer. Então ele diz, em Deus nós não vivemos a partir da ansiedade de futuro, mas a partir da perspectiva de eterno. A nossa fé está na perspectiva de eterno, não está na ansiedade de futuro, vai acontecer, não vai acontecer. Mas sabe por que a gente tem dificuldade? Vamos ser sinceros, vamos abrir o nosso coração. Sabe por que nós temos dificuldade em confiar em Deus? Porque a gente reduz todas as nossas expectativas para serem contempladas aqui nessa terra. É por isso que a gente tem dificuldade de confiar, porque nós queríamos ser contemplados aqui. E aí, quando você ouve um não de Deus, você fica chateado. Por quê? Porque a sua expectativa era que Deus fizesse algo e realizasse algo aqui. E nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente gostaria. E a gente tem que ter a humildade de confiar em Deus, de que Ele não perdeu o controle. Mas uma das coisas que o Espírito Santo começa a fazer no coração do crente é mudar a expectativa e a perspectiva pela qual ele deseja as coisas. Ele começa a sonhar com coisas eternas. Ele começa a olhar e ver um futuro glorioso que ele vai viver totalmente em Deus. Ele começa quanto mais eu crucifico a minha vida na cruz, menos do mundo começa a me satisfazer. Então eu começo a colocar no meu coração, não em coisas transitórias. E aí Deus começa a trazer uma paz. Por quê? Porque se Ele não me der o carro, está tudo bem, seu Roberto. Se Ele não me der um fulano, está tudo bem. Se Ele não me curar, está tudo bem. Está tudo bem. Você percebe o quanto a gente é materialista no nosso desejo e esse conceito materialista acaba que frustrando o nosso coração? Eu já citei aqui várias vezes, eu cito mais uma vez, eu trato muitas pessoas em consultórios, já tratei mães que perderam um filho. O que você vai dizer para a mãe que perdeu um filho? O que ela quer? Ela queria que seu filho estivesse aqui, mas ele não está. Que tipo de mensagem você pode acalentar o coração de uma mãe que perdeu um filho?
Olhe para cima, olhe para o alto. Essa vida é transitória, mas existe um dia onde você vai ver o seu filho, estará lá. E nós estaremos todos juntos. Vocês percebem? Existe uma resistência no nosso coração em confiar a Deus, porque nós queremos que Deus resolva os nossos problemas aqui e agora. Problemas pequenos. E aí a gente acaba aqui se perdendo. Terceira coisa, a gente já vai encerrando, que nós aprendemos com todo esse texto. A nossa forma de viver não é determinada, portanto, pelo que os nossos olhos veem, mas pela confiança no que Deus prometeu. Então, gente, vamos voltar para a ceia agora. Eu fiz toda essa volta para a gente chegar na ceia novamente. A ceia, ela é firmada em um memorial de um sacrifício perfeito que já foi consumado. Vou repetir para você entender. Nós vamos celebrar aqui agora, nos próximos minutos, um memorial de um sacrifício que já foi perfeito e também já foi consumado. O que isso significa? Significa que o que nos salva, presta atenção aqui, o que nos salva, seu Roberto, é o sacrifício perfeito. Não é, Mateus? A fé perfeita. Embora eu viva pela fé, a fé é um instrumento que me faz olhar para Cristo, mas não é a fé perfeita que salva, é o sacrifício perfeito que me salvou. Existe algo totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu vou fazer uma citação aqui do autor Horatius Bonar. Ele diz assim: a fé não é o nosso Salvador. Não foi a fé que nasceu em Belém e morreu no Gólgota por nós. Não foi a fé que nos amou e se entregou por nós, que levou os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, que morreu e ressuscitou novamente por causa dos nossos pecados. A fé é uma coisa, o Salvador é outra. A fé é uma coisa, a cruz é outra. Que nós possamos não confundi-las, nem atribuir a um ato deficiente e imperfeito do homem aquilo que pertence exclusivamente ao Filho do Deus vivo. O que isso significa? A cruz nos ofende. Sabe por que a cruz nos ofende? Ela nos ofende porque, talvez, seu Roberto, você vai conhecer alguém que não tem o mesmo compromisso que você tem diante de Deus, que não tem o mesmo zelo que você tem, que às vezes, seu Roberto, pode levar as coisas de Deus meio que na barriga, sabe? Dando aquele, sabe? Aquele migué. Mas, seu Roberto, você acredita que Deus pode abençoar esse cara financeiramente? Deus pode fazer esse cara feliz e ainda assim levar ele para o céu. Porque a nossa fé é no sacrifício perfeito, não na fé perfeita. E salvar aquelas pessoas que a gente viu que não merecia salvação. O que nós vamos celebrar aqui nos próximos minutos é uma ceia que foi firmada no sacrifício perfeito. Consumido. Portanto, não há nada que eu e você possamos acrescentar para participar dessa ceia. Amém. Nada. Ainda que seja a sua grande obediência, as suas obras são lindas e poderosas. Não existe nada que você possa acrescentar. O sacrifício já foi feito. Tudo já foi estabelecido. Tudo já está consumado. Então vamos ser honestos, vamos parar de julgar as pessoas, porque não vive a fé que a gente vive, não tem a mesma responsabilidade que a gente tem, não tem a mesma experiência. Eu gostaria que fosse assim, que você sabe, meu amigo, vai conseguir que seja mais feliz que você, porque ele depositou a sua fé no sacrifício do Cordeiro e não nas suas obras. Fé no sacrifício perfeito, não fé na fé perfeita. Por isso você está convidado a participar dessa ceia. Gente, olha, eu não sou tímido, eu passei tanto, eu tenho uma direita, se eu não for da igreja, olha, lembra-te. Queira um sacrifício perfeito. Além de vocês entenderem isso aqui, você tem um visor de água na vida da caminhada cristã como um todo. Isso quebra o que a gente chama de moralismo cristão. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu já fui moralista cristão religioso. Eu já usei terno, gravata e sapato. Já usei, vocês acham? Imagina. Eu tinha 25 quilos ali, imagina. Boneco do poço. Ternão só um. Já usei. E aí eu era aquele religioso mesmo, para agradar. Eu congregava na igreja para ver operar essas coisas. Eu vou levar como se eu da igreja. E ela tem que gostar, só o olho. Rapaz, fogo puro. Já fui moralista. Julgava as pessoas, porque as pessoas não serviam a Deus do jeito certo.
Aí já passei pro outro lado também, eu já fui o cara da graça, da liberdade. Só que é o moralista da liberdade. Já usei oversize e vans, e criticava o moralista na lei. Um livro de vida, cara, nunca foi o evangelho, conhece a graça. Sabe? Você percebe que esses dois polos, eles caem por terra quando eu entendo que a salvação é pelo sacrifício perfeito. Não pela roupa perfeita, pela fé perfeita, não, pelo sacrifício perfeito. Então, no nome de Jesus, meus amigos, eu espero que, ao invés da gente matar um ao outro, a gente possa acolher essas polaridades. E às vezes vai ter gente que vai caminhar com você a vida inteira e vai ser um grande moralista na lei. E sabe o que você deve fazer? Ao invés de julgar, apontar o dedo, não isso, cara. Tem gente tentando convencer a gente de que ele precisa entender algo que ele não entendeu. Deixa o Espírito Santo fazer, meu amigo. Peça a Deus paciência para morrer do lado desse cara moralista que vive achando que pode perder salvação de qualquer jeito. Mas se ele quer igreja, você sabe, certo? Sabe? Que a nossa igreja, no nome de Jesus, possa aprender a valorizar mais o amor do que a idolatria teológica. Não, aqui na Simples só entra gente que se crê desse jeito. Ah, é? Deus vai falar, rapaz, você vai ver o espinho na carne que eu vou deixar. O cara vai viver a vida inteira e não vai entender o que você gostaria que ele entendesse, mas é possível que ele ainda vai ser feliz, vai ser abençoado, honrado e vai estar no céu. E você estava preocupado porque ele é moralista, porque ele é legalista. Aí eu já passei desse tempo, sabe? De verdade. Deus sabe o que vai fazer na vida de cada um. E é possível que você tenha uma grande surpresa, que aquele cara que você achava que ia direto para o inferno, ele acreditou no sacrifício perfeito, embora tinha uma fé imperfeita e foi salvo. O cara ouvia Marília Mendonça e foi para o céu. Que miséria, você fala, meu Deus. O cara foi no show do Coldplay e no final ainda foi lá no céu, ó. Você percebe o quanto a cruz... É sério, gente, é uma brincadeira, mas a cruz ofende a gente. A cruz ofende os religiosos. A cruz ofende aqueles que acham que são donos da verdade. A Virgem está falando que você pode ouvir música do mundo, pode ir no show do mundo. Estou falando que você pode ou você não pode. Eu estou falando que você deve glorificar a Deus. Se isso glorifica a Deus para você, está tudo certo, beleza. Agora, eu não vou parar de ficar julgando. Deus me chamou para ser regulador da salvação de alguém? Aonde está escrito na Bíblia? Vocês foram chamados para ser regulador da salvação do fulano. Eu não vi isso aí não. E aí, todas as vezes que você olha o irmãozinho que está fazendo uma coisa que você fala que acha que é um escândalo, você fica ofendido, sabe por quê? Porque talvez você gostaria de ter a liberdade, mas fica julgando o outro que vive de maneira que você não concorda. Sabe? Aquilo ofende a você, não ofende a cruz. Não ofende a cruz. Que Deus possa aperfeiçoar a minha fé e a sua fé. Que Ele possa gerar uma maturidade cristã dentro do nosso coração. E que a gente aprenda de uma vez por todas que a nossa salvação não é pela fé. É a fé que media o sacrifício perfeito. É só isso que eu preciso. A mesa é o lugar dos improváveis. Ele não pulou o Judas, tá? Olha, você não vai comer porque você não merece. Agora você vai acabar com a minha vida. Não vai. Não. Ele deu. Ele não pulou Pedro, que instantes depois trairia. Inclusive falou, quando você se converter... Você imagina, seu Roberto? A gente montando a nossa mesa, só escolhendo os melhores. O que joga na minha direita, aquele é craque, traga meu time. O centroavante ali, rapaz, ele é rápido demais. É meu time também. Você lembra na escola, quando você ganhava a aposta para escolher o time? Você escolhia os piores, seu Roberto? Vamos ser sinceros. Não tem como escolher os piores. Aí Jesus, quando vai fazer a ceia, meu Deus, é só ralé. A história diz que dos 12, talvez 3 eram letrados. Mateus, Judas e talvez Bartolomeu. O restante era indouto e letrado. Que time é esse? Imagina, você vai fazer uma consultoria, vai levar um time, uma equipe para fazer uma palestra. Você leva os caras que nem ler sabia, nem experiência tinha. Os caras que você sabia que nem era convertido, que ia te trair, que inclusive tentou impedir você de cumprir o seu propósito. Não vou deixar você morrer não. Partai de mim, Satanás, você não conhece das coisas de Deus, mas só das coisas dos homens. Pedro, meu amigo, o grande apóstolo da igreja, estava sentado naquela mesa, o improvável estava lá.
mesmo diante das falhas humanas, mesmo diante da ignorância, da falta de experiência daqueles meninos, porque algumas tradições vão dizer que, tirando Pedro, talvez todos os discípulos eram adolescentes. Você escolhe adolescente? Hoje é adolescente, só fica no celular. O que eu quero com adolescente? E ele só escolheu nego que não tinha valor algum para a sociedade humana. Por quê? Porque o que transforma o coração do homem não é a experiência dele, é o sacrifício perfeito. Nós vamos participar da ceia, sabe por quê? Porque nós somos improváveis. E ele nos aceitou. Jesus sabe o que o Espírito Santo pode fazer no processo de transformação. Então a transformação é gradativa. Quando eu olho para alguém do meu lado e falo, esse cara está perdendo tempo, esse cara está não sei do que, Deus está olhando para ele e vendo o objeto final que ele se tornará. Paulo diz que nós seremos irrepreensíveis no dia do Senhor. Então até lá, existe um sangue que me cobriu. E se o seu Roberto amanhã errar, o sangue continua cobrindo ele. E eu não posso acusá-lo, porque a justiça de Deus foi satisfeita naquela cruz. Enquanto ele está no processo de santificação e transformação, a cruz e o sangue habilita ele, justifica ele, respalda ele. Meus amigos, no nome de Jesus, vamos deixar de ser uma igreja que julga, por favor. De ficar olhando para os outros, falando mal do ministério do outro, que o cara não fez, o cara está fazendo aquilo, que a mulher não fez. Não, vamos parar com isso. Nós não temos direito, não temos legalidade espiritual para fazer isso. Não existe ninguém que não foi satisfeito totalmente a sua justiça em Jesus. Não existe. Então, sabe, vamos usar as nossas rodas de conversa, os nossos almoços familiares, para abençoar as pessoas, para ver nela o que Cristo está vendo, não para ver o defeito dela. Porque senão a gente não acessa um novo nível. A gente está cansada de igreja legalista que julga as pessoas. Sabe? Vamos mudar a conversa ao nosso redor. Eu creio no nome de Jesus, nós vamos ser purificados disso. Eu falo por mim mesmo. Às vezes existem rodas que começam a falar mal e você entra nessa ideia e no final o cristão já está metendo a boca em todo mundo, na igreja de todo mundo, e virou uma bagunça danada. E Cristo está ali, onde é que a minha justiça acabou? Entende? Qualquer erro, Mateus, que a gente veja na vida de alguém ou na nossa vida, foi satisfeita pela justiça de Cristo cravado naquela cruz. Qualquer um. Não tenha nenhum lugar que Jesus não possa entrar e fazer a transformação necessária. Vamos cear, meus amigos? Vamos cear? Glória a Jesus.